Glória a Deus. Estamos estudando sobre mulheres que frutificam. Quem entrou mais alguém aí? Três palavrinhas me vieram à mente quando eu estava pensando sobre essa noite, tá compartilhando com vocês, né? Nós estamos estudando sobre mulheres que frutificam. Me vinha três palavras: propósito. Nós vimos agora nesses outros estudos que eu dei, que a gente foi formado com propósito diante de Deus. E as circunstâncias da nossa vida nos afastaram desse propósito. E nós nos tornamos pessoas que às vezes não estão um pouquinho longe daquilo que o Senhor programou para as nossas vidas. Então, a gente tem que ir em resgate desse propósito para o qual nós fomos formados. Que a palavra de Deus diz que Ele tinha um propósito para nós antes de nós existirmos. Nossos dias já eram conhecidos pelo Senhor. Ele já tinha escrito a nossa história. E aquilo que nós fizemos para nos afastarmos desse propósito, nós temos que agora correr atrás e estar cada vez mais buscando. Para que eu existo? Por que eu tô aqui? Qual é meu chamado, né? Então, três palavras me vinham à mente: propósito, chamado e ministério. Vamos aprender a diferença entre eles. Será que é a mesma coisa? Olha que tremendo, eu peguei no dicionário. O que é propósito? Propósito é a intenção, é o objetivo, é o motivo que impulsiona ações e dá sentido à vida. Olha que tremendo! É o nosso propósito que dá sentido à nossa vida. É a intenção, o objetivo, o motivo que impulsiona nossas ações e dá sentido à vida. Indo além de simples obrigação, define o que se busca realizar, define o nosso alvo. O nosso propósito define o nosso alvo, alinhando paixões, valores e habilidades pessoais para criar impacto positivo. Olha que coisa tremenda! É o porquê que motiva a superar obstáculos e guiar decisões. Então, nosso propósito é o porquê da nossa vida, é aquilo que traz sentido à nossa vida, é aquilo que vai ser envolvido com as nossas habilidades, com aquilo que com as nossas aptidões, para que nossa vida tenha um sentido. E a palavra de Deus diz, né, que nós fomos criados com um propósito. Ninguém aqui é fruto de acidente de percurso. Ninguém nasceu aqui por acaso. Eu vou populacionar o planeta e vou criando, né? Vou criando essa vida. Nenhuma vida é sem objetivo. Ninguém foi criado como um acidente de percurso. Nós fomos criados com propósito diante de Deus, né? O que é um chamado? O chamado refere-se ao ato de convocar, convidar, ou denominação, ou um apelido. O chamado pode ser um substantivo, pode ser um apelo, pode ser uma convocação, pode ser um convite, ou também um adjetivo, aquele que foi chamado, aquele que foi convocado, né? Comumente é usado em contexto religioso como uma vocação divina, ou para indicar pedidos de auxílio. Nós temos um chamado para sermos solidários, nós temos um chamado para o evangelismo, nós temos um chamado para servir a Deus, né? Então, chamado é esse substantivo que dá a nós a característica de uma função aqui na Terra. E o que é um ministério? Olá. Segundo a Bíblia, ministério significa essencialmente serviço, que é diaconia. Olha de onde vem a palavra diaconia, é de serviço. Sendo um chamado de Deus para servir à igreja e ao próximo, não uma posição de fama. Um ministério é a aplicação de dons espirituais, olha que forte isso. Um ministério é a aplicação de dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo, refletindo amor e graça. O propósito é obedecer a Deus, evangelizar e pastorear. Então, todos nós temos o propósito, temos um ministério, obedecer a Deus, evangelizar e pastorear, ainda que seja uma ovelha, ainda que seja uma alma. Nós temos esse chamado de ministério diante de Deus. E como eu estou falando
mulheres que frutificam, propósito, né? Eu já falei com vocês no primeiro estudo nosso sobre o Salmo 139, né? E o versículo 1 e 3, olha o que fala. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe penetras os meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, Deus tem um chamado. Deus tem um propósito, Deus tem para nós um ministério e Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, as nossas fraquezas, a nossa preguiça, a nossa falta de diligência, Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece tão profundamente a cada uma de nós e ainda assim Ele escolheu nos amar, ainda assim Ele escolheu nos usar, ainda assim Ele falou, eu tenho um propósito para a tua vida. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E olha lá no versículo 7 em diante, do 7 ao 12, desse mesmo salmo. Para onde para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá o Senhor está. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que ali o Senhor também estará. Se tomar as asas da alva, ou se eu habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, irmãs, nós estamos num caminho sem volta. Ou a gente conhece mais a Deus, ou a gente busca mais a Deus, porque não tem como a gente se afastar das mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que perderam a luz, é como se eles nunca tivessem encontrado a luz. E nós estamos diante da luz. Nós estamos diante de Deus e não tem como mais nós fugirmos da presença de Deus. Não existe, porque se nós formos ao inferno, Ele vai estar no inferno também para nos resgatar. Se nós fizermos da noite a nossa morada, a noite e o dia para Ele são a mesma coisa. Ou seja, Ele está em nós, Ele está com as nossas vidas. E nós não temos para onde fugir da presença dEle. Não tem para onde nós corrermos da presença de Deus. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E nós fomos formados com um propósito. Ele conhece, Ele nos conhece e Ele nos deu um propósito de vida. Nada diante de Deus é coincidência ou é acaso. E olha que tremendo, lá no Salmo 57, versículo 2, olha que coisa tremenda. Deus é um Deus de propósito, né? Salmo 57, versículo 2, clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito para comigo. O Deus que cumpre o seu propósito para comigo. Ou seja, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava escondido do rei. E Davi estava escondido numa caverna. E Davi sabia que sobre eles existia um propósito. Davi sabia que ele já havia sido chamado, ele já havia sido consagrado rei sobre Israel desde pequenino, né? Quando ele era pastor de ovelhas. Ele já havia derrotado o gigante Golias. A ira do rei sobre Davi era tão grande e sem motivo. E ele estava lá na caverna, sendo perseguido pelo rei. E ele falou, eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que cumpre o seu propósito para comigo. Ele sabia que toda uma nação, todo um exército do rei estava contra ele. Porque um profeta, um sacerdote ajudou ele. Saul mandou exterminar toda a geração daquele sacerdote. Se não me engano, foram mais de 70 pessoas que ele eliminou, porque o sacerdote deu de comer a ele, sabe, aos homens dele. E ele estava sendo perseguido, ele estava ameaçado. E ele fala, eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito para comigo.
Ou seja, às vezes a gente passa por situações difíceis. Não é fácil você servir a Deus. O inferno se levanta, o diabo se levanta, vai haver perseguição. Mas Davi fala: eu clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre os seus propósitos para comigo. E esse Salmo 57 é tão lindo, porque ele fala: eu quero despertar a alva, eu quero te adorar, eu quero, Senhor, bendizer o teu nome por todas as gerações, eu te bendirei. E ele faz daquela situação difícil que ele está vivendo uma situação para exaltar o nome de Deus. Ele, apesar de estar sendo perseguido, ele fala: eu clamo ao Deus Altíssimo que cumpre os seus propósitos para com a minha vida. A ele seja a glória, o louvor, a exaltação, né? Como é maravilhoso. E ele exalta Deus naquela situação em que ele é um foragido, e que ele é um perseguido, em que ele está correndo risco de vida. E ele usa essa oportunidade para glorificar o nome de Deus. Olha que tremendo. Depois eu quero que vocês leiam o Salmo 57. É um salmo curto e é um salmo muito lindo. Efésios, capítulo 1, versos 11 e 12. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Ou seja, nós fomos chamados, predestinados conforme o seu propósito, conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós fomos predestinados. O propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Irmãs, olha que coisa tremenda. Teve um dia que eu li esse Efésios, livro de Efésios, a carta aos Efésios, 7, 8 vezes no mesmo dia. E hoje eu li isso daqui, olha, nós temos sido predestinados conforme o propósito dele. Nós fomos predestinados conforme o seu propósito. É o propósito dele que nos predestinou para que nós, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha como a palavra de Deus se amarra, olha como a palavra de Deus vai se tornando fluida através de um versículo que a gente pega aqui, um versículo que a gente pega ali. Olha que coisa tremenda vai se cumprindo. Tá bom, mas eu tenho um propósito. E qual é o meu propósito? O que eu vou fazer? Como eu vou executar o meu propósito? Palavra de Deus, ela fala: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, você quer a direção de Deus para a tua vida? Ela está aqui. Por quê? Porque é ela que vai trazer a luz. É ela que vai trazer. A palavra de Deus diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. É a própria palavra que vai trazer a direção de Deus que precisamos. É a própria palavra que vai falar aonde nós vamos caminhar, por onde nós vamos caminhar, o que nós vamos fazer. É a própria palavra quem vai trazer essa direção para nós. Lâmpada para os meus pés, tua palavra é a luz. Nós não podemos saber qual é o caminho de Deus para as nossas vidas se nós não conhecermos ao Deus do caminho. Nós não podemos saber qual é a direção a seguir se nós não nos aproximarmos do Deus que dá a direção. E como é que nós vamos nos aproximar de Deus? E como é que nós vamos saber qual é a direção? É conhecendo a própria palavra de Deus. Então, é ser diligente, é ser teimosos às vezes, é você saber lutar contra a tua vontade, é você lutar contra a tua preguiça, contra a tua vontade. A minha vontade é deitar no sofá e ficar com um joguinho no celular. Mas o que eu preciso para saber a direção de Deus para minha vida? É conhecer o Deus que dá a direção. E como é que eu vou conhecer o Deus que dá a direção? É lendo a palavra de Deus, é conhecendo mais da vontade de Deus. Deus não é só nosso ponto de partida, olha que coisa tremenda, Ele é também o nosso destino. Nós não podemos partir do princípio que nós conhecemos a Deus e falarmos: agora eu vou
procurar o meu propósito? Porque Ele é o nosso destino, Ele é o nosso ponto de partida, e Ele é nosso ponto de chegada, e é por Ele, para Ele, e através dele são todas as coisas. Então nós só vamos poder saber o nosso propósito é aprofundando o nosso conhecimento de Deus, e o nosso conhecimento da vontade dele para as nossas vidas está aqui, sabe? Não tem outra forma. Deus não é o nosso ponto de partida, Ele é o nosso destino. Olha que coisa linda, olha que profundo. Nós não estamos aqui por acaso para ocupar espaço, mas todas nós temos um propósito divino a ser descoberto. E nós, conforme amadurecemos, conforme nós caminhamos, conforme nós crescemos, conforme nós vamos aprendendo aqui essa noite, compartilhando, nós vamos tomando conhecimento dessa vontade de Deus. Nós vamos tomando conhecimento dos seus planos e dos seus propósitos. E nós vamos nos aproximando mais ainda desse propósito. Ou seja, não perca oportunidades de estar descobrindo, de estar amadurecendo, de estar se edificando. Só que muitas vezes, quando nós descobrimos esse propósito, nós nos assustamos. Não, pera lá, eu? Quem sou eu? Imagina, olha de onde eu vim, olha de onde Deus me tirou, olha para minha vida, imagina, se o Deus tem um chamado para mim, Deus tem um propósito para mim, quem sou eu? Essa é a tendência de todas nós. Não, eu não, Deus, fala com a Ana, que a Ana tem uma dicção melhor que eu, a Ana é mais espontânea, a Ana tem mais competência, fala, Senhor, com essa irmã, manda aquela outra, faz, Senhor, a Lúcia, como ela é esperta, como ela é inteligente para dar estudo. Não, Deus, eu não sou ninguém, não. Essa é a tendência de cada um de nós, não é só você não que pensa isso, tá bom? Eu penso isso, e a Bíblia, gente, eu vou ler uns versículos para vocês agora, eu sinceramente, é uma história que eu já li muitas vezes, mas eu fiquei com vontade de dar uns tapas num personagem bíblico hoje. Imagina Deus, né? Imagina o que ele não tem vontade de fazer com a gente, de vez em quando. Olha só, nós vamos ser covardes. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe as nossas fraquezas. Deus sabe os nossos pecados. Deus sabe de onde Ele nos tirou. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E nós vamos falar, não, Deus, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho competência, não, manda outro, né? Ai, nunca nós vamos nos achar capazes. Mas eu quero compartilhar com vocês essa noite a história de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés? A história de Moisés pode ser dividida em 3 fases. 3 fases de 40 anos. Hoje eu falo assim, Deus, por que eu estou descobrindo isso quando eu já sou velha? Se eu tivesse esse conhecimento há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Agora eu já estou com mais de 60 e, sabe, vontade de chorar. Eu falo para Deus. Mas a gente vive um processo. Moisés teve 3 fases de 40 anos. 40 anos ele foi criado no palácio do faraó. Ele foi criado com o que tinha de melhor na terra, com o que tinha de melhor no mundo, com relação à cultura, com relação a conhecimento, com relação à tecnologia. O Egito era o ápice do mundo naquele tempo. E ele foi criado no castelo, na morada do faraó lá. Ele era neto do faraó. E ele foi criado com tudo que tinha de melhor. 40 anos. Até que ele viu, vocês conhecem a história, ele viu um egípcio matando um judeu, batendo num judeu, e ele matou o egípcio, e a partir daí ele foi perseguido pelo faraó, porque ele se rebelou contra o governo do faraó, e ele fugiu. Então 40 anos ele viveu no palácio. Aí durante 40 anos, você tá achando que Deus tá devagar com a tua história, né? Você tá achando que
As bênçãos estão demorando, o ministério está demorando, os propósitos estão demorando para se revelar. Depois de 40 anos, Moisés ficou pastoreando as ovelhas do sogro dele, Jetro. Ele fugiu, conheceu uma moça lá numa fonte, conheceu o pai dela, se casou com ela e viveu 40 anos no deserto, pastoreando as ovelhas do sogro. Aí Deus aparece para ele numa sarça ardente e fala: Moisés, a voz do meu povo lá no Egito subiu até mim e você vai libertar o meu povo. Sabe o que Moisés falou? Não, Deus, eu não sou apto, não. Vamos ver o que Moisés falou, né? Ele viu grandes prodígios de Deus, mas ele começou a sua jornada com muitas desculpas. Moisés começou sua jornada, ele foi um grande intercessor, ele foi o libertador, ele foi um líder, ele comandou aquela multidão que saiu do Egito por 40 anos. Ele liderou a esse povo, mas ele inventou tanta desculpa, Ao ouvir o chamado de Deus, ele se sente desqualificado, ele se sente incapaz e incompetente, né? E começa a dar desculpa. Lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 11, está escrito o seguinte: E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que eu vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Moisés teve complexo de inferioridade nessa hora. Ele falou: Deus, eu? Quem sou eu para que eu vá lá? Eu não sou ninguém, eu sou um pastor. Ele estava se vendo como um pastor de ovelhas. Ele estava se vendo como aquele fugitivo que fugia do Egito. Eu não sou a pessoa certa. Eu não tenho o poder necessário. Isso em Êxodo 3:11. Em Êxodo 4:1. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ou seja, Deus apareceu para ele. Mas ele falou: Deus, o Senhor apareceu para mim, mas o Senhor não apareceu para eles. Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão saber que o Senhor me mostrou a tua vontade. Manda outro, né? Então, queridas, o nosso chamado é algo pessoal. Não adianta você querer que outra pessoa entenda o teu chamado. Não adianta você esperar que todo mundo saiba aquilo que Deus te mostrou. Quantas vezes você foi orando para um culto e quando você chega lá, o pastor fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Aquilo que foi a resposta da tua oração. Quantas vezes Deus não usou alguém para falar alguma coisa que acalentou tão fundo no teu coração? Aí você vai contar para alguém e falar: isso é coincidência. Isso é coisa da tua cabeça. Mas eu tenho certeza que se você está aqui hoje à noite, é porque cada uma de nós passou por experiências que Deus falou profundamente para que você tivesse aqui hoje. Você teve as suas experiências com Deus. E você, somente você sabe aquilo que Deus vai colocar no teu coração para você fazer. Não adianta você querer achar que todo mundo vai aceitar, que todo mundo vai concordar, que todo mundo vai bater palma. Cada uma de nós tem uma experiência pessoal e individual com o Senhor. E o chamado é individual. E foi o que aconteceu com Moisés. Deus apareceu para ele na sarça. E ele falou: Deus, eles não vão acreditar em mim. Eles não vão saber que o Senhor me mandou. Então, passa para outro. Em Êxodo 4, versículo 10. Olha só. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ele apresenta uma desqualificação de talento. Ele fala: Deus, eu não tenho uma boa oratória, eu não falo direito. Essa foi a terceira vez que Moisés dá desculpa para Deus. Em Êxodo 4, 11, 12, o Senhor disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o que vê ou o cego? Não fui eu o Senhor? Portanto, vai e eu serei com a tua boca, e eu te ensinarei o que dirás. Quando Deus nos dá uma missão,
Ele também é aquele que nos capacita. Deus fala, não fui eu que fiz a boca, não fui eu que fiz o cego, não fui eu que fiz o que vê. Então você vai e você faz, porque eu vou te capacitar. Ele nos manda, é porque Ele nos capacita, é Ele que nos habilita. Então, minha irmã, se você tem dado desculpas para Deus até hoje, para que o teu propósito seja cumprido, eu quero te falar que Deus, quando põe um propósito diante das nossas vidas, Ele é o que dá a capacitação necessária. Êxodo 4, versículo 13, a quarta desculpa, a quarta vez que Moisés vai dar uma... Eu já tô com vontade de dar uns tapas no Moisés, né? Ó, a quarta vez que ele vai falar assim, e disse ele, ó meu Senhor, envia, eu rogo-te, pela tua mão, aquele a quem enviarás. Na versão, na linguagem de hoje, tá escrito o seguinte, aí Moisés pediu, não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. A quarta vez, hein? É a quarta vez. Aí lá em Êxodo 4, de 14 a 16, fala o seguinte, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, olha só, aí Deus foi lá e, né, não, Deus não fulminou Moisés, Deus não deu um castigo para Moisés, eu já estava com vontade de dar uns tapas no Moisés, mas Deus é tão bom, Deus falou assim, então, porque 4 vezes, né, Deus falou, vai, e ele fala, não, vai, não, não, manda outro, vai, não, aí no Êxodo 4, do 14 a 16. Então se acendeu a ira de Deus com Moisés e ele disse, não é Araão o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, eis que ele também sai ao teu encontro, e tu lhe falarás e porás as minhas palavras para ele, e eu serei com a tua boca e com a boca dele. Olha como Deus é bom. Tá bom, Moisés, você não quer ir sozinho? Pega Arão, o teu irmão, e eu vou usar ele para que você fale a ele, e ele fale com o povo, e ele fale com o faraó. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ou seja, o que eu te falar, você fala para ele, né? Quinta vez, olha lá, Êxodo 5, 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse, Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que o Senhor me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para levar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma sorte livraste o povo. Ou seja, quando Moisés foi falar com Faraó, Faraó aumentou a carga de trabalho ao povo. A situação ficou pior. E Moisés falou, Deus, por que eu? O senhor está vendo o que está acontecendo? A situação está pior. Só que Deus já tinha um plano. Deus já tinha um propósito. Se Deus usasse Faraó para que a primeira vez que Moisés foi falasse, tá bom, vai Moisés, pega o teu povo e vai embora, os propósitos de Deus não iam ser cumpridos. Deus tinha um castigo sobre a nação do Egito. O Egito era uma nação pagã. O Egito era uma nação idólatra. O Egito era uma nação que praticava abominações diante de Deus. E Deus quis mostrar para todo mundo que através daquele povo que era tido como escravo, foi através daquele povo que veio uma grande tribulação sobre aquela nação. E que nenhum Deus daquele povo pôde livrá-los da mão do Deus Todo-Poderoso. Todo mundo daquela época soube que o Deus dos judeus predominou sobre aquela nação. Por isso que houve todo esse embate. E Moisés achando que era ele acopado. Não, sou eu, Deus, eu não tenho competência. Sou eu que sou fraco. Sou eu que não sou eloquente. Sou eu que não soube fazer. O senhor está vendo que como o faraó está demorando? Aí, em Êxodo 6, 12, mais uma desculpa de Moisés. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Por quê? Porque aí o povo falou assim, Moisés, desde que você chegou aqui, a situação só piorou. A gente tinha que fazer os tijolos, porque os judeus que construíram todas as cidades fortificadas do Egito, era através da escravidão do povo.
A gente tinha que fazer essa carga, hoje a gente tem que fazer tudo do mesmo jeito e ainda tendo que ir buscar matéria-prima. A situação só ficou pior desde que você chegou. E Moisés fala para Deus, Deus, se nem eles estão me ouvindo, quanto mais o faraó, manda outra pessoa. E a 7ª vez Deus fala para Moisés fala para Deus. Porém, Moisés respondeu ao Senhor, lá em Êxodo 6:30, ó, nós já vimos Êxodo 3, 4, 5 e 6 agora, ó. É a 7ª desculpa que Moisés dá para Deus. Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, como é que o rei vai me ouvir? Gente, eu já estou irritada com Moisés aqui, vocês não estão? Moisés, liberta meu povo. Moisés, liberta meu povo. E o Moisés inventando desculpa. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Deus não dependia dos talentos de Moisés para libertar o povo. Foi o poder de Deus que libertou o povo. Deus não depende de você para fazer a obra dele. Mas é o poder dele através da tua vida que vai fazer a obra dele. É o poder dele, através da tua vida, que vai fazer com que os desígnios e propósitos dele se cumpram. Então não são as minhas habilidades, não são os meus talentos, não é, sabe, a minha aptidão. Porque se for a minha aptidão, a glória vai ser para mim. Se for a minha capacitação, aí eu posso falar, nossa, que estudo maravilhoso que eu preparo, nossa, como as minhas irmãs são impactadas, porque eu estudo. Gente, eu não tenho competência nenhuma. Quando você se acha que você não tem, você se abre para que o poder dele se manifeste através da sua vida e a obra dele venha a ser feita. Porque é por ele, para ele e através dele são todas as coisas. É o poder dele que libertou, não foi a capacitação de Moisés. É isso que Deus deixa claro na palavra dele. Deus quis mostrar para todos os povos daquela época que os deuses do Egito não foram capazes de livrar ao Egito. Por isso que vieram as 10 pragas, por isso que demorou, por isso que foi um processo demorado. Deus não podia libertar o povo de primeira. E às vezes a gente acha que a obra de Deus não está se cumprindo, nem nas nossas vidas, nem através das nossas vidas, porque nós estamos limitados, porque nós estamos pondo desculpa, mas não é a nossa capacidade. É o poder de Deus através da nossa incapacidade. É o poder de Deus que vai agir através das nossas fraquezas. A minha pergunta para você agora é: quais têm sido as desculpas que você tem dado para Deus? Quais têm sido as tuas desculpas? Ah, não, Deus, eu fazer tua obra, eu fazer um estudo, eu discipular alguém? Ah, não, Deus, manda outra pessoa. Eu acabei de me converter, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe por onde eu passei, o Senhor sabe que eu não tenho competência. Gente, olha para Moisés. Olha o que Deus fez através da vida daquele homem fraco, daquele homem que foi pastor de ovelhas, daquele homem que não falava direito, daquele homem que se achava incapaz. Deus libertou o povo, Deus conduziu o povo, Deus fez a água amarga se tornar doce, Deus mandou as codornizes para alimentar, Deus fez tanta coisa porque ele não se achava apto. E o meu desejo é que você continue não se achando apta. O meu desejo é que você continue se achando incapaz, mas que você venha falar: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronta para fazer a tua obra, mesmo com a minha incapacidade, mesmo com a minha incompetência, mesmo com a minha inaptidão, mesmo com a minha vergonha. Eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Através de Moisés, Deus usou um cajado. Foi tudo que Deus deu para Moisés. Pega esse cajado. E através daquele cajado, Deus libertou o povo no Egito. Deus usou um cajado para libertar o povo do Egito. Deus usou uma funda e uma pedra para destruir um gigante. Deus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. E Deus pode usar você.
E Deus pode usar você para fazer a obra dele, para cumprir o propósito dele, para ganhar almas para Deus. Não se trata de quem ou que ele usa, mas se trata de quem ele é. É ele quem faz, é do jeito que ele quer, usando quem ele quer. Ele não vai usar os mais eloquentes, ele não vai usar os mais estudiosos, ele vai usar o pequenino, ele vai usar o frágil, ele vai usar aquele improvável. É esse improvável que Deus quer usar, para que a Ele venha a glória, para que o louvor seja dele, para que a honra seja para Ele. Vocês estão entendendo? É esse improvável que Ele quer usar. E para terminar, eu quero deixar mais um versículo para vocês, dois versículos, né, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21. Gente, que versículo tremendo. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Quando a glória vem através dos improváveis, ela não vai para a pessoa, ela vai para Deus. Ela vai para Deus. Por isso que ele quer usar os pequeninos, por isso que ele quer usar os fracos, por isso que ele quer usar os improváveis. Por isso que você precisa continuar se sentindo fraca, mas jamais falar que você não está apta, mas jamais não se achar apta. Vai com a tua fraqueza, vai com a tua covardia, vai com a tua incompetência, porque ele vai fazer, é através do pequenino. E assim como ele usou a funda e a pedra, assim como ele usou um cajado, assim como ele usou só 5 pães e 2 peixinhos, ele quer usar cada uma de vocês para cumprir o propósito dele na nossa vida. E o nome dele vir a ser glorificado através de nós. Amém? Era isso daí que eu tinha para compartilhar com vocês, queridas. Um beijo grande. A ele seja a glória por tudo aquilo que ele vai operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Ele está contando com você para cumprir os propósitos dele. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, queridas. Até terça que vem. Tchau, amadas.